Uma geração de predadores, artigo publicado no Diário do Comércio, de 3 de junho de 2011. Desde que me distanciei do Brasil, tenho visto a inteligência dos meus compatriotas cair para níveis que às vezes ameaçam raiar o sub-humano. Não posso medi-la pela produção literária, que veio rareando até tornar-se praticamente inexistente num país que já teve alguns dos melhores escritores do mundo. Meço-a pelas teses universitárias que me chegam, cada vez mais repletas de solecismos e contrassensos grotescos, pelos comentários de jornal, pelos pronunciamentos das chamadas autoridades, entre aspas, e de modo geral pelas discussões públicas. Em todo esse material, o que mais me salta aos olhos não é o vazio de ideias, não é a estupidez dos raciocínios, não é nem mesmo a miséria da linguagem, é a incapacidade geral de distinguir entre o essencial e o acessório, o decisivo e o irrelevante. Não há problema, não há tema, não há assunto que, uma vez trazido ao palco ou picadeiro, não seja infindavelmente ruído pelas beiradas, como se não tivesse um centro, um significado, um sentido em torno do qual articular uma discussão coerente. Cada um que abre a boca quer externar apenas algum sentimento subjetivo, deslocado e extemporâneo. Exibir bom mocismo, angariar simpatia ou votos, como se se tratasse de uma rodada de apresentações pessoais num grupo de psicopatia, e não de uma conversa sensata sobre, digamos, alguma coisa. A coisa, o objeto, o fato, o tema, este, coitado, fica esquecido num canto, como se não existisse, e depois de algum tempo cessa mesmo de existir. A impressão que me sobra é a de que toda a população legente e escrevente está sofrendo da síndrome de déficit de atenção. Ninguém consegue fixar um objetivo na mente por 10 segundos. A imaginação sai logo voando para os lados e tecendo, embevecida, um rendilhado de frivolidades em torno do nada. Se me perguntarem quais são os problemas essenciais do Brasil, responderei sem a menor dificuldade. 1. A matança de brasileiros entre 40 e 50 mil por ano. 2. O consumo de drogas, que aumenta mais do que em qualquer país vizinho, e que alguns acelerados pretendem aumentar ainda mais mediante a liberação do narcotráfico, o maior prêmio que as Farc poderiam receber por décadas de morticínio. 3. A absoluta ausência de educação num país cujos estudantes tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais, concorrendo com crianças de nações bem mais pobres. Num país, mais ainda, onde se aceita como ministro da Educação um sujeito que não aprendeu a soletrar a palavra cabeçalho, porque jamais teve cabeça, e onde se entende que a maior urgência do sistema escolar é ensinar às crianças as delícias da sodomia. Sem dúvida, uma solução prática para estudantes e professores, já que o exercício dessa atividade não requer conhecimentos de português, de matemática ou de coisa nenhuma, exceto a localização aproximada das partes anatômicas envolvidas. 4. A falta cada vez maior de mão de obra qualificada de nível superior, que tem de ser trazida de fora, porque das universidades não vem ninguém alfabetizado. 5. A dívida monstruosa acumulada por um governo criminoso que não se vexa de estrangular as gerações vindouras,
para conquistar os votos da presente e que ainda é festejado por isso como o salvador da economia nacional. 6. A completa impossibilidade da concorrência democrática num quadro onde governo e oposição se aliaram com o auxílio da grande mídia e a omissão cúmplice da classe rica para censurar e proibir qualquer discurso político que defenda os ideais e valores majoritários da população, abomináveis ao paladar da elite. 7. A debilitação alarmante da soberania nacional, já condenada à morte pela burocracia internacional em ascensão e pelo cerco continental do Foro de São Paulo, aquela entidade que até ontem nem mesmo existia, não é? 8. A destruição completa da alta cultura, num estado catastrófico de favelização intelectual, onde a função de respiradouro para a grande circulação de ideias no mundo, que caberia à classe acadêmica como um todo, é exercida praticamente por um único indivíduo, um último sobrevivente, que em retribuição leva pedradas e cuspidas por todo lado, especialmente dos plagiários e usurpadores que vivem de parasitar o seu trabalho. Se me perguntam a causa desses 8 vexames colossais, digo que é a coisa mais óbvia do mundo. 40 anos atrás, as instituições que se gabam de ser as maiores universidades brasileiras lançaram na praça uma geração de pseudo-intelectuais morbidamente presunçosos que na juventude já se pavoneavam de ser a parcela mais esclarecida da população. Hoje, essas mentes iluminadas dominam tudo: sistema educacional, partidos políticos, burocracia estatal, o diabo, moldando o país à sua imagem e semelhança. Matança, dívidas, emburrecimento geral, debacle do ensino é tudo mérito de um reduzido grupo de cérebros de péssima qualidade, intoxicado de ideias bestas e vaidade infernal. Dentre todas as gerações de intelectuais brasileiros, a pior, a mais predatória, a mais destrutiva. Se querem saber agora por que os temas fundamentais não podem ser enxergados e discutidos na sua essência, porque as atenções são sempre desviadas para detalhes laterais e porque, em suma, nenhum problema nesse país tem solução, a resposta também não é difícil. Quem molda os debates públicos, por definição, é a elite dominante. E esta não permite que nada seja discutido, exceto nos moldes dos seus vocabulários, dos seus interesses, da sua agenda, da sua irresponsabilidade psicótica, da sua ambição megalômana, de uma autoadoração abjeta. Enquanto vocês não perderem o respeito por essa gente, nada de sério se poderá discutir no Brasil. Lembrando o que foi lido no começo desse artigo, que ele foi publicado em junho de 2011. Olavo de Carvalho, na coletânea O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, as páginas 294, 295 e 296.